Mesma coisa, se precisarem de algo, por favor, podem usar o WhatsApp também, que é conectado aqui. Conseguem ver minha tela? Sim. Tá bem pequenininho, né? Não, Carol, ela abriu pequena, mas depois ficou tamanho normal. Ah, então tá bom. Então posso deixar dessa forma que não tá atrapalhando vocês verem, tá? Então vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se melhorou. Vejam se melhorou. Todo mundo me ouvindo? Podemos começar? Caso deixem de me ouvir, me avisem, tá? Seja por WhatsApp ou seja quem estiver ainda ouvindo entrecortado. Pessoal, bom dia. Espero que tenha sido bom o final de semana de vocês e um bom início de semana. É o seguinte, galerinha, hoje a gente vai fazer aí a nossa unidade 3, sessão 3.3. Ou seja, hoje a gente finaliza aí a nossa unidade 3. Na semana que vem a gente inicia a unidade 4, caminhando aí para a reta final, se aproximando da prova que vem de São Paulo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vi ali que a Carol perguntou se eu já tinha lançado os exercícios, eu não lancei os exercícios. Então, amanhã eu vou lançar uma no formulário do Forms, então é só vocês responderem, não tem trabalho de me enviar, não tem trabalho de fazer dissertativa, né? Nossa, eu tenho que fazer no caderno, tirar foto e responder. Não, eu vou enviar para vocês no Forms e vocês vão responder. Visando que a prova vem de São Paulo, quais exercícios eu irei solicitar? Eu irei passar para o Form todos aqueles exercícios do KLS lá no livro, da unidade 3 e da unidade 4. E vou pontuar para vocês como processo de avaliação continuada. E assim vocês também já praticam e estudam para a prova. Alguma dúvida? Não? Então vamos continuar aí. Dimensionamento de pessoal. Galera, o que a gente precisa? Já aprendeu a dimensionar a área, já aprendeu a setorizar essa área, aprendemos a dimensionar equipamento, a gente já aprendeu como que é a estrutura de uma WAN, como que deve ser o piso, como que deve ser a cor, a ventilação, a iluminação. A gente já planejou tudo isso. Mas o que a gente precisa para a WAN funcionar? Funcionário. Nós precisamos de funcionários nessa WAN
para que haja a produção dessas refeições, para que haja a atividade fim, certo? Então, aí, nessa unidade, nessa sessão, o livro de vocês nos ensina como realizar esse dimensionamento de pessoal. Nós precisamos ter uma noção da quantidade de funcionários, da quantidade de colaboradores presentes nessa rua para desempenhar as funções que precisam para que ela funcione, certo? E aí a gente tem algumas variáveis um pouco diferentes quanto os outros dimensionamentos. A gente tinha em torno de 4 variáveis. No entanto, quando a gente fala de pessoas, a gente tem diversas variáveis, certo? E aí, deixa eu só arrumar aqui. Não vai. Gente, espera aí que eu vou ter que sair e voltar para admitir o pessoal no lobby aqui. E aí a gente começa a pensar em que a gente precisa considerar para fazer esse dimensionamento. Então, primeiro, horário de refeições. Eu tenho funcionários nos horários disponíveis para preparo dessas refeições. É aquilo que eu dei o exemplo para vocês. Se meu almoço começa às 10 horas e acender a caldeira às 7 horas, não vai ficar pronta a produção, ter funcionários que entrem às 6, para que não atrase essa produção. Sistema de higienização. Eu tenho funcionários em número suficiente para que façam toda aquela UAN em tempo hábil para que funcione a tempo ou para o próximo dia? Dependência administrativa, eu vou ter funcionário para controlar o funcionamento disso tudo? Nível de tecnologia, sim, nível de tecnologia vai influenciar a forma. Quanto mais acesso à tecnologia, menos funcionários eu vou precisar, concordam? Se eu tenho lá um forno tudo e eu não preciso de auxiliares de cozinha naquele fogão e nem de um chefe de cozinha naquele fogão, e aí? Tecnologia empregada que vai dispensar esses funcionários. Jornada de trabalho influencia? Nossa, gente, eu copiei aqui. Peraí. Eu vou abrir o quadrinho lá para vocês. A cabeçuda que copiou um quadrinho e esqueceu de renomear. Tem outras variáveis além dessa. Trabalha, ela influencia de que forma, gente? Quem aqui trabalha com escala? Quem aqui trabalha fora? Alguém? Então, tá. Jornada de trabalho funciona da seguinte forma. Você tem horas a serem trabalhadas, correto? Você tem aí o momento que você vai trabalhar, tem gente que trabalha 12 por 36, tem gente que trabalha meio período. Aqui a colega já trabalhou por escala. Tinha alguém que ficava em outro nível. Você saía, tinha que ter alguém, não tinha? E aí, o que acontece? Eu não preciso ter funcionários na rotatividade dessa escala, que nem a Kivia. A Kivia trabalhava 12 por 36. E o período que ela não estava lá, não trabalhava, precisava ter alguém cobrindo ela. Então, eu preciso contemplar a minha escala de pessoal de acordo com a jornada de trabalho. Se vai faltar ali uma pessoa, enquanto a Kivia está de uma pessoa cobrindo ela, correto? Deixa eu ver o que tem aí.
ficar assim. O meu áudio tá caindo, pessoal? Aqui não, tá normal. Tá. Qualquer coisa, por favor, Sol, me sinaliza. Tá bom. Tá, esse slide que tá aparecendo aí para vocês, eu corrijo antes de postar, tá? Que não são variáveis repetidas. Então, aí, em um dos quadrinhos era para ter o seguinte: política de RH e organização. Por quê? Porque o RH, ele vai influenciar no meu funcionário, não vai? Ele vai influenciar bastante, porque ele que vai fazer a contratação. Então, quem vai fazer um processo seletivo ali é o meu RH. Padrão de atendimento da UAN vai estar relacionado ao quê? Por exemplo, se vocês forem em um self-service e um à la carte, quem que vai desempenhar mais mão de obra? Quem que vai ter mais custo ali com mão de obra? O self-service ou o à la carte? O à la carte é aquele que vai te levar na mesa. O self-service é aquele que você vai se servir. É um autosserviço. Qual que vocês acham que demanda mais de mão de obra? É o à la carte, né? O à la carte. Então, você tem uma influência aí. Recursos físicos. A gente já viu muito em relação a recursos físicos, que é o dimensionamento do espaço daquela UAN. Padrão de cardápio. A gente já viu que quanto mais elaborado, precisa de mais espaço, mais preparo, logo, mais mão de obra. Sistema de distribuição influencia também. Se for um sistema descentralizado, então eu terei mais funcionários para percorrer aquele espaço. E a modalidade de serviço é aquela como self-service à la carte, onde você serve a mesa ou aquela pessoa se levanta para consumir, certo? E aí, continuamos. Eu tô meio perdida, porque eu passo no computador, e na hora que acaba o slide, eu tento achar o slide aqui no computador para passar. Vamos lá. E aí, dimensionamento de pessoal, vamos falar uma por uma de cada variável aí apresentada. Vamos começar com a política de RH da organização. Pessoal contratado tem importância apenas pelos serviços que desempenha? São considerados as necessidades e objetivos pessoais de cada indivíduo? A política de RH adotada tem reflexo direto no trabalho de recrutamento, seleção e treinamento. Repercute na quantidade e qualidade de mão de obra. Quem faz a contratação? RH. Então, os recursos humanos vão fazer essa contratação. E quais são os critérios utilizados para essa contratação serão decididos pelo RH, que irão influenciar diretamente ali. Como? Eu vou oferecer um serviço, você tem que ser muito transparente na oferta daquele serviço, porque às vezes você oferece algo que não é do interesse daquela pessoa, aquela pessoa entra com um objetivo e depois vê que não era aquilo que ela queria, vai lá e o que que ela faz? Pode sacanear o trabalho, pode ter uma malemolência porque ela quer ser dispensada. Então, infelizmente, isso acontece. São consideradas necessidades e objetivos pessoais de cada indivíduo? Eu vou dar o exemplo da minha cunhada. A minha cunhada, ela trabalha de recepcionista em um laboratório e ela queria trocar de serviço por causa dos filhos dela, que estão lá na escola, então ela tinha que sair mais cedo para pegar as crianças na escola. E aí o serviço não estava mudando o horário, não estava facilitando, não tinha com quem ela deixar as crianças. E ela começou a enviar currículos. E ela foi no local que ela se apaixonou pelo local, como que era o trabalho, a moça que estava contratando, ela ficou super feliz, né? Na hora que chegou ao final, a moça falou o horário que era o funcionamento, né, do trabalho, que era um pouco mais tarde, ela sairia um pouco mais tarde do que as crianças sairiam da escola, e o salário seria menor. E ela disse o seguinte para minha cunhada: olha, você como mãe
acredito que esse trabalho não sirva para você, porque eu me coloco na posição de mãe. E aonde você está, você tem mais benefícios, o horário está melhor, e aí você veja com seu coração se você vai querer. Então, naquele momento, aquela pessoa responsável pela contratação, ela considerou o objetivo pessoal da minha cunhada. Isso influencia muito no processo seletivo, porque você vai pegar aquelas pessoas dispostas a entrarem no barco com você, certo? A política de RH adotada tem reflexo direto, porque são eles que vão fazer o contato com aquelas pessoas. São eles que vão selecionar aquele padrão, aquele perfil, né, de indivíduo dentro da sua cozinha, dentro da sua, para que faça o trabalho funcionar. Então, influencia e muito. Depois disso, a gente tem o padrão de atendimento da UAM. Está relacionado diretamente ao sistema de serviço, relacionado diretamente ao sistema de atendimento da organização. Então, vamos pensar, mão de obra de restaurante de luxo apresenta ali cerca de 40% a 50% do custo daquela UAM. O autosserviço tem um custo de 5% a 10%. Vamos colocar aí para vocês terem uma ideia. Serviços que levam à mesa. Vamos pegar aí 2 tipos de restaurantes aí que oferecem o mesmo tipo de comida. Quem aqui já foi na Golden? Alguma vez na vida, no passado, nos dias de hoje? Nos dias de hoje eu não sei como que tá, porque faz muitos anos que eu não vou. Já fui, professora. E qual é o preço? É um preço bem barato? Não, não é dos mais caros, porque tem mais caros, mas assim, na média do preço é caro. Na média do preço é caro comparado, por exemplo, a um Pizza 1, correto? Sim. Quem aqui já foi no Demoiselle? Vocês conhecem o Demoiselle? Ali perto do Vale Sul? Não. Gente, eu sou apaixonada pelo Demoiselle. Ele é extremamente barato, mas não é por causa disso, é porque eu realmente gosto do ambiente. Se você comparar com a Golden. A Golden, que tipo de serviço faz? Ela serve a sua mesa. Não sei como está hoje, como eu disse, faz muito tempo que eu não vou. E os frios, você se levantava e servia. Era um self-service apenas para os frios, que não era o prato principal daquele local, concordam? O prato principal são as pizzas. E o Demoiselle funciona da seguinte forma. O Demoiselle oferece pizza, caldinho e jantar. E ele oferece um custo fixo. Você paga a bebida, a parte como qualquer outro lugar. Então, assim, você faz um self-service à vontade. Se eu não me engano, tem uma promoção lá que é de R$ 21 por pessoa. E você pode comer tanto caldinho, tanto pizza, quanto o jantar. Qual é a diferença? Por que eles conseguem lucrar com um preço tão abaixo, sendo que o pagamento é à vontade? É tudo autosserviço. Se a pessoa quiser caldinho, ela se levanta e pega. Se a pessoa quiser jantar, ela levanta e pega. E se ela quiser pizza, ela levanta e pega. Então lá tem um funcionário para servir as bebidas, o funcionário para preparar as refeições e um funcionário ali na pizza para cortar. Eu tive ou não tive uma redução de custo em relação à mão de obra? Bastante. Bastante. Quando eu pego um funcionário em relação a registro de funcionário, se você registra esse funcionário com carteira assinada, você paga ali cerca de 2 a 3 vezes a mais do que ele realmente recebe. Então, se aquele funcionário recebe 2.000, você vai estar pagando ali uns 4.000, 4.500 por aí para manter aquele funcionário. Você paga um imposto sobre ele, digamos assim. Então, quando você reduz a mão de obra, você consegue reduzir o custo dessa UAM. Mas se você pega um restaurante de luxo com autosserviço, você meio que sai da proposta do luxo, correto ou errado? Então, sempre se adequando aí à própria UAM. Recursos físicos, área destinada ao UAM, sua distribuição, disposição dos setores e layout, que é o que a gente viu até agora.
E uma coisa que é muito importante a gente analisar é o seguinte: quanto maior essa WAN, maior vai ser o deslocamento desse meu funcionário. Se for um deslocamento exagerado, eu vou ter o quê? Um desgaste do meu funcionário. Se eu tenho um desgaste do meu funcionário e eu tenho várias atribuições ali dentro daquela WAN, provavelmente eu precisarei de mais funcionários. Então, aí eu teria um custo maior para cobrir essa área de deslocamento, correto? E aí nós temos o padrão do cardápio. Número de funcionários depende do tipo de cardápio oferecido, popular, médio ou de luxo, a gente já viu isso, aonde você tem. Vamos pensar ali no centro da cidade que você tem o PF. Um PF ali está em torno de uns R$7,50, R$10, um mais caro, acredito eu. É um cardápio popular, médio ou de luxo? É um cardápio popular, onde aquelas pessoas, naquele ambiente de compra, naquele ambiente de resolver as coisas, se alimenta nesses restaurantes, certo? E aí, se você pega, por exemplo, um Outback, é um cardápio popular, médio ou de luxo? Quanto você paga num prato no Outback? É bem mais acima do que R$7,50, correto? E aí você tem ali um garçom disponível para sua ala para não deixar faltar nada. Então aí você já tem um de média luxo, dependendo do ponto de vista, certo? É mais caro? É mais caro. Então você exige mais, então você cobra mais. Tipos de refeições. Os hospitalares e algumas não hospitalares servem cerca de 5 a 6 refeições ao dia. Exigência de um número maior de profissionais. Eu vou ter um número de profissionais conforme a necessidade ali do número de refeições. Você vai ter café da manhã, você vai ter colação, você vai ter almoço, você vai ter lanche da tarde, janta, ceia. Quanto mais refeições eu tiver, mais produção eu vou precisar. E mais funcionários, consequentemente. Sistema de distribuição. Sistemas descentralizados em unidades hospitalares demandam maior número de copeiras. Sistemas centralizados e mistos demandam menor número de copeiras, porque a gente já viu que o centralizado é ali naquele ambiente. O descentralizado eu tenho ali uma distribuição aonde eu vou precisar de mais funcionários, correto? Modalidade de serviço. O amplo atendimento individualizado à mesa exige maior número de funcionários, quando comparados aos serviços tipo self-service, que é o que a gente já falou. Horário de refeições. Em serviço de distribuição extensos, realizados em diversos refeitórios ou em unidades de internação em refeitórios, há maior necessidade de pessoal. Quanto tempo vai ficar aquela distribuição de refeição? Vai ficar ali, por exemplo, eu vou ter uma distribuição das 10 horas às 14 horas da tarde, vão ser 4 horas de distribuição, ou vai ser tipo das 11 ao meio-dia, ou do meio-dia às 13 horas. Quanto mais tempo eu tiver para distribuição, mais funcionários eu também vou precisar. Sistema de higienização. No sistema descentralizado, o tempo é maior. Por quê? Porque eu tenho uma distribuição desses espaços, né? Ele não está tudo ali em um único local, eu tenho vários pontos. E no sistema misto, demanda um tempo ainda mais longo, porque eu tenho tanto centralizado quanto descentralizado. Logo, centralizado exige um tempo menor. Cadê? Dependência administrativa. As instituições governamentais geralmente admitem um número de funcionários superior às suas necessidades, o que difere das instituições privadas. Instituição governamental, o dinheiro sai do governo, quem paga é a população com o uso de impostos. Agora, uma instituição privada, quem paga os salários são os empresários, que, se tem uma grande demanda, tem uma baixa no lucro, correto? Isso vai influenciar e muito. Nível de tecnologia, a adoção de tecnologias mais sofisticadas acaba por reduzir a necessidade de pessoal, que é o que nós vimos também. E a jornada de trabalho, ela influencia demais. Então, eu tenho ali 8 horas de segunda a sexta-feira e 4 horas aos sábados, com folgas aos domingos. Então, eu tenho as folgas aos domingos, no entanto, eu tenho funcionário suficiente para que eu não precise de substituto.
A outra opção que eu tenho é 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, 4 horas aos sábados, com folgas aos domingos. No entanto, eu não tenho funcionário diferente, eu não tenho funcionário suficiente, e aí, então, eu vou ter a necessidade de contratar um substituto de folga. Eu tenho também a jornada de trabalho, que são 12 por 36, que nem a colega, aonde se trabalha 12 horas seguidas e folga-se 36 horas. Ai, Carol, esse daí é o paraíso, porque eu praticamente, né, vou trabalhar aí um dia sim, um dia não. Quem trabalha 12 por 36, gente, todas as pessoas que eu conheço ficam muito moídas. Me diga se for o contrário com você aí, Kívia, porque esse povo aí que eu conheço da minha família, que já trabalhou 12 por 36, amigos, ficaram bem cansados, bem esgotados. Como que vai funcionar? Exige a distribuição dessa carga horária durante a semana. Então, eu tenho ali um número X de horas a serem trabalhadas todos os dias, certo? Até completar pela CLT, que é o registro, né, Código de Lei Trabalhista, as 44 horas semanais. E aí tem aí as diferentes escalas do trabalho em One, que o livro de vocês traz. A primeira, o One que atende de segunda a sexta-feira, então são 5 dias trabalhados, 8,8 horas por dia. E traz um exemplo das 7 horas às 13 horas e das 14 horas às 16h48, sendo das 13 às 14 um intervalo ali de um almoço. Tem um outro exemplo, que é o One que atende de segunda-feira a sábado, que são 6 dias trabalhados. Então, se você divide ali 44 horas por 6, você tem 7,33 horas trabalhadas por dia. Um exemplo é das 7 às 11, das 11 ao meio-dia tem um intervalo, e das 12 às 13h15, às 15h20, termina ali aquela jornada de trabalho. E a última opção é o One, que trabalha de domingo a domingo, com escala de folgas finais de semana, 6 dias trabalhados e escala de substituição das folgas. Então, é 44 horas dividido por 6 dias, e aos finais de semana o volume de refeições de One hospitalares é bem menor, o que possibilita aí colocar uma folga para funcionário conforme for a escala. Beleza? Dúvidas até aí, pessoal? E aí a gente começa aí cálculo de pessoal. A gente já viu o que vai influenciar a contratação desses funcionários e agora nós precisamos entender quantos funcionários iremos contratar por ano. E aí o primeiro é o seguinte: a gente vai trabalhar em unidades hospitalares, aonde vai se ter por base os leitos do hospital e o número de funcionários do hospital. Então, para eu calcular, eu preciso saber o número de leitos. Segundo o Mesomo 1983, faz um cálculo onde, para cada 8 leitos, precisa-se de um funcionário. Esse conceito, esse cálculo, esse primeiro cálculo que vocês vão ver, já tem as ausências previstas, ou seja, nesse cálculo é o total, fazendo o conjunto de folga, de férias e de alguma falta que a pessoa tenha. Então, um funcionário para cada 8 leitos, ok? E aí não entrou a animação que eu tinha colocado para vocês, que pena. Quantos colaboradores são necessários para o ano de um hospital de 500 leitos? Considere substitutos para ausências imprevistas. Por mais que o cálculo esteja ali, eu vou dar 2 minutinhos para vocês observarem e refazerem esse cálculo para que entendam. Então, quantos colaboradores são necessários para o ano de um hospital de 500 leitos? Então, primeiro aí vai se aplicar a regra de 3. Você sabe que para cada 8 leitos você precisa de um colaborador. E agora você resolve o restante. Opa, 2 minutinhos para vocês e eu já pergunto se vocês têm alguma dúvida.
Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender esse cálculo? Podemos continuar, então? Nossa, Esse número é bem... Não é, né? Gente, desculpa, eu tô acompanhando pelo computador e pelo celular, e eu vi que eu deixei no slide errado. Então, aí, você vai ter 63 colaboradores. Não é? O que acontece, Cris? Vamos pensar aí no seguinte, tá? Esses cálculos, eles são utilizados em concurso. Eu desconheço a prática deles, certo? Porque uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que isso era antes também de nós termos a tecnologia que nós temos hoje. Então, antes eu não tinha um descascador de batata elétrico, eu não tinha um forno elétrico, né? Eu não tinha um forno combinado, talvez um fogão industrial. Então, isso foi aumentando e tirando esses funcionários, né? Foram substituindo esses funcionários. Então, 63 colaboradores é muito colaborador, certo? Então, na prática, mesmo, não conheci ainda alguém quem aplica. Quando eu souber que alguém aplica esse tipo de cálculo, eu passo para vocês, mas até hoje desconheço, tá bom? E aí a gente tem o próximo cálculo, que é o cálculo de pessoal em unidades, hospitalares também, para determinação de substitutos para ausências imprevistas, que são faltas, licenças, acrescenta-se 20%. Então, aí, vamos pegar um caso que não tenha ausência, vamos supor que não tenha essas ausências que nem esse primeiro cálculo que a gente fez. Lembrando que esses 63 são os folguistas, são aqueles que a gente contrata para o período de férias, para substituir a folga dos funcionários, não é aquele pessoal fixo, tá? E aí, vamos supor que eu faço um cálculo que não prevê essas ausências. Aí, o que eu faço? Eu tenho um cálculo que vai colocar ali ausências imprevistas. Vai ser igual total de colaboradores mais 20%. Então, vamos lá. Quantos colaboradores são necessários para o ano de um hospital de 500 leitos? Considere substitutos para ausências imprevistas. Então, eu tenho lá, eu utilizei o cálculo anterior como se não tivesse nenhuma ausência ali imprevista e coloquei 500 leitos. Perfeito. Descobri que tem 63 colaboradores, aproveitei o cálculo anterior e fiz de conta que não tinha ali a questão dos imprevistos. Como que eu faço esse cálculo? Total de colaboradores mais 20%. Então, são 63 colaboradores mais 20% de 63, que vai dar 75,6. Eu coloquei aqui errado, tá? Eu coloquei 77, são 76, não arredonda para tão acima, arredonda só um pouquinho. Eu posso ter ali um funcionário que tenha... Eu posso ter a mão de um funcionário? Eu posso ter metade do funcionário? Não, preciso dele inteiro. Eu preciso dele inteiro? Então, quando der esse tipo de cálculo, 75,6, finalizou aí minha conta, quantos funcionários eu vou precisar? Aí seriam 76, né? Aí seriam 76, que aí você sobe um, certo? Dúvidas quanto a isso? Então, vamos seguir. E aí a gente vai aí em relação ao quadro de pessoal total, aonde a gente vai estabelecer uma porcentagem do quadro total de colaboradores do hospital destinados ao UAM. Então, eu tenho aí uma quantidade de profissionais desse hospital, eu vou tirar um percentual direcionado para o UAM.
Esse percentual pode variar de 6% a 12%, conforme a necessidade, sendo que fica aí numa média de 8%. Então, a quantidade de colaboradores destinados ao UAM vai ser quantidade de colaboradores igual total de funcionários vezes percentual indicado. Determine a quantidade de colaboradores destinada ao UAM de um hospital com 200 funcionários. Então, eu tenho aí, ao todo nesse hospital, 200 funcionários. Quantos funcionários serão destinados à minha UAM? 8%. 8% de 200, eu tenho um total de 16 colaboradores. Dúvidas quanto a esse? Sim? Não? Não. Então, vamos lá. E aí, a gente vai entrar para o cálculo de substitutos para folgas, aonde a cada 6 colaboradores, eu devo acrescentar um como folguista. Deve-se fazer a regra de 3. E como que eu faço isso? Por que a cada 6 colaboradores eu tenho que acrescentar um? Porque quando a gente fala, né, da CLT bonitinho, de segunda a sábado, por exemplo, eu tenho que ter uma folga por semana. Pela CLT, eu não posso ter mais do que 6 dias consecutivos trabalhados, né? Então, são 6 dias e folga 1. 7, 8, 9, aí você recebe o 100% daquele dia. Isso diz a CLT. Então, se eu tenho 6 colaboradores, logo, um dia de cada colaborador vai precisar de um folguista, porque eles terão uma folga na semana, certo? Sendo assim, faça a regra de 3. Quantos folguistas serão necessários para 16 colaboradores? Se a cada 6 colaboradores eu tenho um substituto, quantos substitutos eu vou precisar para 16 colaboradores? Usem aí 2 minutinhos para vocês entenderem esse cálculo. Deu para entender esse cálculo, galera? Sim? Então, aí eu vou precisar de 2,67 folguistas. No entanto, pessoal, eu não posso ter aí a questão de folguistas pela metade. Então, se eu acrescentar 16 colaboradores mais 2,67 folguistas, eu tenho um total necessário de 18,67 colaboradores. Quantos colaboradores eu vou precisar ao todo nessa UAM? Eu vou precisar de um total de 19 colaboradores, ok? Entenderam esse exercício? Ó, eu vou dando continuidade. Quem não parar é porque para mim tá tranquilo. Cálculo
Cálculo de pessoal em unidades hospitalares ainda, também em relação ao quadro de pessoal total. Então, ali a gente viu o número de folguistas e agora a gente precisa saber o substituto de férias e feriados. Então, cada funcionário tem direito a 30 dias de férias por ano, salvo aqueles que perderam esses dias de acordo com dias não trabalhados e injustificados. Então, todo funcionário ele vai ter um direito de férias de 30 dias ao ano. Como que eu vou descobrir? Primeiro, eu vou multiplicar o número de funcionários por 30 dias. Então, é os funcionários que eu tenho ali naquela minha UAN. E vou multiplicar pelo número de 30. Por que 30? Porque é o que corresponde ao número de dias de férias ao ano. Então, ali eu vou me obter o total de dias e férias do pessoal do serviço. Então, eu vou pegar o total de férias de todos os funcionários daquela UAN. Então, a gente continua com o exemplo dos 19 colaboradores, e aí a gente vai calcular o total de férias de uma equipe composta por 19. Se eu tenho 19 colaboradores e 30 dias de férias, eu vou multiplicar 19 por 30, que vai dar 570 dias. Esses 570 dias vão corresponder ao total de férias da UAN. Como assim, Carol? De todos os funcionários. Então, a gente não está falando aí de cada um, a gente está falando de um todo. Deu para entender esse cálculo? Bora lá, então. E aí, a gente tem o total de substituto de férias. A gente descobriu ali o total de dias de férias e agora a gente vai calcular como que a gente descobre o total desses substitutos. Então, considera-se o total de dias de descanso do trabalhador. Isso significa as férias, mais todos aqueles dias de feriado, que vai variar conforme a cidade, vai variar conforme a UAN, vai variar se ele é um feriado municipal ou nacional. Então, vai variar se a UAN ela vai ter aderência àquele dia de feriado ou não. Então, são 30 dias de férias mais 14 dias de feriado, igual a 321 dias trabalhados. Esse 14 aqui é um geral para a gente realizar o exemplo, a explicação desse exercício. Divide-se os dias totais de férias de todos os colaboradores pelos dias efetivamente trabalhados, igual ao total de substituto de férias. Então, é o total de dias de férias, ok? Dividido pelos dias efetivamente trabalhados. O total de férias a gente já descobriu, que são 570 dias. Então, calcule o total de substitutos de férias, considerando o total de férias de 570 dias e 321 dias trabalhados. Isso ao ano, tá? Por que 321? Porque a gente tirou as férias e a gente tirou os feriados. Então, substituto de férias, 570 dividido por 321, igual a 1,77. Substitutos de férias, então, eu posso ter um funcionário pela metade? Sim ou não? Eu não posso ter um funcionário pela metade, então eu tenho aí substitutos de férias equivalente a 2 colaboradores. Dúvidas, pessoal? E aí vocês vão calcular o total de colaboradores dessa UAN. O total de colaboradores dessa UAN se dá por 16, que é o número de colaboradores que a gente calculou, 3, que é o número de folguistas, mais 2, que são os substitutos de férias. Então, dentro dessa unidade de alimentação e nutrição hospitalar, eu vou precisar aí de um total de 21 colaboradores, ou seja, 21 funcionários trabalhando na minha UAN. Beleza? E aí a gente começa a calcular um pouquinho mais específico esses quadros de pessoal. Esses quadros aqui, vamos supor, olha, você vai abrir uma UAN, você está ali como consultor,
e você vai dar uma luz de como começar esse cálculo. Então, esses índices, eles auxiliam um pouco. E aí, a gente começa com o indicador de pessoal fixo, que é o IPF, aonde avalia o número de funcionários necessários para o desenvolvimento do trabalho de produção e distribuição das refeições por período. Tem como base a produtividade, ou seja, a produção de refeições por minutos, propõe-se o número de minutos para a produção de uma refeição. Então, galera, é o seguinte, esse quadro aqui, esse indicador de pessoal fixo, é aqueles funcionários que eles são indispensáveis à produção da minha refeição. E eles vão variar ali o número de refeições a serem produzidas e o número de minutos. Por quê? Porque para cada refeição eu tenho ali, vamos supor, eu vou fazer uma marmitaria, a cada 10 minutos eu vou montar, por exemplo, 10 marmitas. E quantas marmitas quantas marmitas, né? A cada 10 minutos eu monto uma marmita. Quantos funcionários vão montar quantas marmitas em 10 minutos? Então, a cada 10 minutos eu tenho um funcionário montando 10 marmitas. E aí eu produzo 500. Então, eu vou ter que saber quantos funcionários eu vou precisar para produzir essas 500 marmitas, por exemplo. Então, o IPF equivale àqueles funcionários indispensáveis para a produção de refeição dentro da cozinha. Então, eu preciso daquela mão de obra, beleza? E aí você tem uma tabelinha que você tem que... Agora que a gente já entrou, gente, só para deixar claro, a gente já saiu da unidade hospitalar. Então, a gente entrou aí numa unidade não hospitalar, ou seja, aquela industrial, aquela cozinha de bairro, a gente saiu daquela que tem o serviço de dietética, beleza? E aí, começamos com essa tabelinha, aonde tem o número de minutos para a produção de uma refeição para a população sadia. Então, eu tenho aí número de refeições, 300 a 500 refeições, número de minutos, que é de 15 a 14 minutos. Então, de 300 a 500 refeições, eu posso levar aí o número de minutos de 15 a 14 minutos para a produção dessas 300 a 500 refeições. Vocês conseguiram entender essa tabela, a leitura dela? De 300 a 500 refeições, você tem aí um tempo necessário de 15 a 14 minutos. De 500 a 700 refeições, você tem um tempo necessário de 14 a 13 minutos. E assim por diante. Beleza? E aí, como que a gente vai calcular esse IPF? O IPF a gente vai calcular da seguinte forma. Tem uma fórmula, certo? Então, IPF igual número de refeições vezes número de minutos dividido pela jornada de trabalho daquele funcionário vezes 60 minutos. Por que que a gente vai multiplicar a jornada de trabalho por 60 minutos? Porque a jornada de trabalho é dada em horas. Mas como a gente está analisando a refeição, o tempo de produção dessa refeição em minutos, então a gente vai transformar a jornada de trabalho em minutos para que a gente consiga realizar esse cálculo, beleza? Como que a gente vai descobrir isso, número de refeições e número de minutos? A gente vai descobrir o número de refeições e o número de minutos de acordo com a tabelinha que eu apresentei a vocês. E aí a gente começa. Calcule o IPF, tá? Essa é a primeira continha aí de vocês. Calcule o IPF e considere 500 refeições e uma jornada semanal de 44 horas. 500 refeições, gente, qual é o número necessário, qual é o número de minutos necessários para a produção de 500 refeições? Hein? É 14. É 14 minutos. Bem, Carol, se fosse, diga. por exemplo, 350, tá mais perto do 300, eu ia usar o 15? Isso. Tá. Aí é uma variação. Certo? Até a metade ali, até uns 400, você usa 15. De 400 até 499 você usa 15. Mudou para 500, você vai para o 14.
Entendeu? Até um número antes, você usa o primeiro. Beleza, Cris? Beleza, Carol. Então, tá bom. E aí, a gente vai calcular, então, meu índice de pessoal fixo para preparar 500 refeições, considerando uma jornada semanal de 44 horas, eu tenho aí que meu IPF é número de refeições vezes número de minutos, dividido por jornada de trabalho vezes 60 minutos. Então, 500 vezes 14, dividido por 44 vezes 60, que vai dar aí um total de 2,65, certo? Então, IPF, o índice de pessoal fixo, eu posso ter metade de uma pessoa? Não. Então, a gente arredonda sempre para cima. IPF igual a 3 funcionários. Dúvidas em relação a esse cálculo? Não? O meu cachorro tá preso lá atrás na casinha dele, tá, gente? Tem um baita de um corredor, casinha, uma graça. Parece que ele tá na forca, de tanto que ele tá gritando pra sair de lá. Parece que tem gente que tá judiando dele. Mas ninguém tá judiando, tá? Se vocês ouvirem o choro dele, ele tá de manhã. Vamos continuar. E aí a gente começa com o indicador de substituição de descanso. Então, a gente precisa saber aí quantos, né? Avaliar o número máximo de períodos de descanso dos empregados que um substituto pode cobrir por ano. O que significa isso? Até mesmo aquele substituto de folga, ele tem o limite, porque ele precisa descansar, correto? Então, a gente vai avaliar aí com esse cálculo qual é o máximo que esse funcionário vai conseguir cobrir, qual é o máximo de período de descanso que ele vai ser capaz de cobrir. Então, para isso, você tem que considerar os dias de descansos, que são os 30 dias de férias, mais folgas anuais, conta-se os domingos, mais os feriados. Então, vamos colocar aí, também considerando o geral do ano, aonde tem 30 dias de férias, 48 folgas anuais, mais 14 feriados. E a gente vai calcular o nosso indicador de substituição de descanso. Então, considerando 30 dias de férias, 48 folgas anuais mais 14 feriados, gente, aqui tá pequenininho, mas no PowerPoint de vocês, né, que eu vou colocar para vocês, tá certinho a fórmula, tá? Dá uma desconfiguradinha nesse aplicativo. Então, meu ISD é igual 365 dias, né, que são os dias do ano, menos dias de descanso. Então, se eu somo 30 dias de férias, mais 48 folgas anuais, mais 14 feriados, eu tenho um total aí de 92 dias. Menos 92 dias dividido também pelos dias de descanso, que são 92 dias. Então, eu tenho um total aí de indicador, né, de substituto de descanso de 2,97. Como eu não posso ter um funcionário pela metade ou um funcionário sem braço, então o meu indicador, né, são aí 3, beleza? E aí a gente vai para o indicador de pessoal substituto. Quantas pessoas, né? Visa obter o número de pessoal necessário para substituição nos dias de folga. Então, quantos funcionários eu vou precisar nesses dias de folga? E aí eu vou considerar o IPF, que é o meu indicador pessoal de pessoal fixo, e o meu indicador de substituição de descanso. Então, IPS igual IPF dividido por ISD. Considere, aí quando você for fazer esse cálculo, ao invés de você arredondar, você utiliza ali o que você conseguiu realmente, tá bom? Que aí depois você arredonda no final. Então, o meu IPF tinha dado lá o que a gente calculou 2,65 e o meu ISD tinha dado 2,97. 2,65 dividido por 2,97 igual 0,89. Para arredondar, né, porque a gente não tem meio funcionário, então a gente vai precisar ali do meu ISD, do meu indicador, né, de substituição de descanso, de um funcionário. Beleza?
Carol, isso é muito chato, eu não gosto, eu tô confuso. Gente, fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá? Nas minhas provas, como que eu faço? Eu sempre coloco as fórmulas. O AVA eu não sei como vem de lá, mas eu acredito que também tem as fórmulas para vocês, tá bom? Mas não é certeza. Então, minha dica, separa essas fórmulas num bloquinho, vai ajudar bastante. E depois a gente tem aí mais um indicador, que é o indicador de absenteísmo diário, o IAD. Calcula-se a média diária de colaboradores ausentes, ou seja, são aqueles que faltaram, e considera-se um período de 15 ou 30 dias. Soma-se todas as ausências por licença, afastamentos e faltas e divide-se pelo período analisado. Por que ali considera-se um período de 15 ou 30 dias? Vai depender, por exemplo, da folha de pagamento. Tem lugares que realizam ali uma folha de pagamento a cada 15 dias, ou é a folha de pagamento a cada 30 dias. Vai depender do lugar onde está inserida essa UAN. Então, o índice de abstencionismo diário é calculado da seguinte forma. IAD igual à média diária de colaboradores ausentes, vezes 100, dividido pelo número de pessoal fixo. E aí, durante um período de 30 dias, uma UAN que tem 45 funcionários contabilizou 15 dias de afastamento e 3 faltas. Então, a média de colaboradores ausentes no período foi de 0,6 ausências ao dia. Tá, como que a gente chegou a esse cálculo? Vamos lá. Primeiro, eu preciso descobrir a média dos meus colaboradores ausentes, correto? Porque isso daí, o exercício, ele pode não me dar. Eu passei para vocês, porque foi como estava o exemplo, mas se o exercício não dá, eu tenho que descobrir. Então, eu tenho ali que são 15 dias de afastamento e 3 faltas. Quando a gente fala da média, a gente quer descobrir ali a média, o mais próximo, né? Como se a gente fosse aí generalizar um número de faltas por dia. Quantos dias são trabalhados? São 30 dias. Só que tem ali 15 dias de afastamento e 3 dias de faltas daqueles funcionários. De colaboradores que faltaram, né? Então, durante 15 dias, teve um funcionário, né, que faltou. Teve ali 3 funcionários e eu fiz um cálculo. 15 mais 3 dividido por 30. Então, eu tenho aí uma média de ausências no dia de 0,6. E aí, eu quero descobrir o meu IAD, que é essa parte aí que eu vou descobrir o percentual ali de absenteísmo, que é aquela parte, aquele número equivalente à falta desses funcionários. E aí, eu jogo na fórmula. Se eu quero percentual, eu preciso multiplicar por 100. Quantos funcionários são? 45. Então, média diária de colaboradores ausentes, vezes 100, dividido por 45, que vai dar aí cerca de 1,33% de absenteísmo. Dúvidas, pessoal? Sim? Não? Indicador de pessoal total, IPT. Utiliza-se os indicadores anteriores. Então, aí a gente já descobriu o IPF, o IPS e o IAD. Beleza? Então, nesse caso, é só somar tudo. Por quê? Porque todos não fazem parte ali do quadro de colaboradores da sua UAN. Se você quer saber o total de colaboradores, você vai somar todos. Beleza? E aí vem uma dica para vocês, que eu acho que é uma dica bem importante, em relação ao IPT. Caso seja uma UAN em processo de inauguração, sem informações de ausências, visto ainda não estar em funcionamento, o IPT pode ser calculado somando apenas IPS e IPS. Por quê, gente? Essa minha UAN ainda não está em funcionamento. Como que eu sei a quantidade de funcionários que faltam? É possível? É possível descobrir o indicador de pessoal total sem saber a quantidade de funcionários que faltam? A minha UAN, ela não está
funcionando. Como que eu vou descobrir a quantidade de funcionários que faltam, sendo que eu não tenho funcionários trabalhando para que ocorra essa falta? Não tem como. Então, quando for começar uma UAN, vamos supor que vocês abram e vocês utilizem esse número aí, vocês começam sem contar o indicador de pessoal total, porque ainda você não tem uma ideia da quantidade de faltas desses funcionários, você não tem uma média calculada. Sendo assim, você vai considerar o pessoal fixo e talvez o de substituição, beleza? Ó, vocês não estão questionando para mim, eu acho que tá tranquilo. E aí a gente tem mais um, que é o método baseado no índice de produtividade individual. Então, a gente já fez todos os IPs da vida aí. E aí a gente vai começar um outro tipo de cálculo, que é proposto por Abreu et al. 2002, aonde se calcula aí o índice de produtividade individual. Vai ser utilizado para determinação do quadro de pessoal de uma UAN, assim como o outro, e é mais atualizada e é de mais simples execução. Então, aqui, diferente do outro, não tem muito aquele atraso considerado em relação ao desenvolvimento da tecnologia, né? Então, é um pouquinho mais atualizado se a gente comparar com o Mesomo, que é de 1980, se eu não me engano, 83, deixa eu até confirmar aqui. Mesomo 1983, então foram cerca aí de quase 20 anos à frente esse novo cálculo proposto por Abreu et al. Então, é um cálculo mais atual, que talvez seja de uma melhor aplicação dentro de uma UAN, ok? E aí você vai ter que considerar o quê? Você vai considerar o número de refeições produzidas e ou servidas por empregado. Então, o número de refeições, até 100, você tem ali que uma pessoa consegue produzir cerca de 30 refeições. De 100 a 300, você tem ali que uma pessoa consegue produzir cerca de 35 refeições. E aí você vai considerar a capacidade de produtividade de cada funcionário, onde cada funcionário tem aí uma desenvoltura, tem aí não é comprometimento, mas tem aí um tempo de execução determinado. Então, até 100 refeições, um funcionário ele consegue produzir, cada funcionário consegue produzir aí cerca de 30 refeições. Então, eu vou colocar um exemplo para vocês verem, para a gente entender como que faz esse cálculo. Quantos colaboradores serão necessários para servir 800 refeições? Eu sei que aqui, dentro de 500 a 1.000 refeições, cada um funcionário consegue produzir 50 refeições. Só que eu tenho 800 refeições a serem produzidas. Aí eu vou lá e vou fazer uma regrinha de 3. Um funcionário é capaz de produzir 50 refeições. Desculpa, esqueci de passar o slide. Um funcionário é capaz de produzir 50 refeições. Quantos funcionários serão necessários para a produção de 800 refeições? E aí a gente vai fazer uma regrinha de 3. X igual 800 dividido por 50 igual 16 colaboradores. Então, em uma UAN que serve aí cerca de 800 refeições, eu vou precisar de pelo menos 16 colaboradores. Dúvidas quanto a esse cálculo? Entre esse cálculo e os anteriores, qual vocês acham assim que pode ser mais viável dentro da aplicação prática da realidade de vocês dentro de uma UAN? Dentre esse cálculo e os outros apresentados, qual vocês acham aí que pode ser mais viável dentro da aplicação prática dentro de uma UAN? Esse cálculo aí, né? Esse cálculo? Por que, Cris? Você acha que é mais funcional? O que você achou comparando os outros? Eu achei
Uma que pela data, né? O outro é muito antigo. E o outro dava muito funcionário. Dava muito funcionário, né? A diferença é que a gente não viu aqui. Então, assim, em relação à prática, esse daí pode condizer mais com a realidade, certo? Dúvidas? E aí a gente volta para Mesomo nessa última, aonde Mesomo ele apresenta aí percentuais para distribuição aproximada dos colaboradores nas diversas áreas de UAM. Então aí a gente fez um cálculo total desses colaboradores e agora a gente vai começar a direcionar esses funcionários, esses colaboradores, para os setores de cada UAM. Então é o total de funcionários vezes percentual de cada setor, o percentual necessário, né, que a gente precisa daquele pessoal necessário para o funcionamento de cada setor. E aí a gente tem também uma tabelinha onde faz essa distribuição. Administração, 15%, recebimento e estocagem, 18%, preparo de gêneros, 11%, cocção, 20%, merenda, lanche de jejum, 5%, cafeteria, 7%, copos de distribuição, 12%, lavagem de louça mais faxina, 8%, e serviço noturno, 6%. E aí, como a gente faz esse cálculo, a gente vai considerar um número, né? Eu coloquei aqui um número esquemático de 15 funcionários, também é um exemplo que o livro de vocês traz, aonde a gente vai fazer a distribuição conforme cada setor. Então, como que eu faço? É o total de funcionários vezes o percentual de cada setor. Então, 15% vezes 15%, que seria o 0,15, igual 2,25. E aí eu fiz todos para vocês verem, aonde a administração deu 2,25, recebimento, que é 15 vezes 18%, 2,7, preparo, 15 vezes 0,11 igual a 1,75, cocção, 15 vezes 0,20 igual a 3, merenda, 15 vezes 0,05 igual a 0,75, 15 vezes 0,07 igual a 1,02,07, copas, 15 vezes 1,2 igual a 1,8, lavagem, 15 vezes 0,08 igual a 1,2, e o noturno ali, 15 vezes 0,6 igual a 0,2. E agora eu vou pedir um favor para vocês. Peguem a calculadora aí, seja do celular ou de vocês, né, que vocês têm, e somem aí o resultado desses percentuais. Qual é o valor que dá? Aqui deu 15,32. 15,32? O seu? O meu não tinha dado isso não. Deixa eu ver. Se eu somei errado. Peraí, deixa eu abrir minha calculadora também. Tem que abrir do computador, porque o celular vai aparecer. Deu 15,32. Acho que eu tinha feito errado. Então, assim, se você pegar essa setorização comparada ali com os colaboradores, você está dentro ali dos 15 funcionários. Carol, mas passou ali um pouco, eu precisaria de um outro funcionário. Sim, se a gente pegar essa setorização, o correto é que a gente não tenha metade de um funcionário. Mas aí vai variar do quê?
vai variar ali da estruturação da sua UAN, do processo administrativo, se você tem recurso disponível para contratação de um outro funcionário. Do contrário, esses 15 funcionários, eles vão se encaixar ali, talvez um pouquinho apertado, né? Um pouquinho mais de pressão para fazer a execução daquele serviço, mas ele dará conta do recado, teoricamente falando. Beleza? Dúvidas? Agora, pessoal, se vocês colocarem aí, por exemplo, o arredondamento para cima, sempre quando vocês forem somar todos, vocês vão ter aí cerca de 19 funcionários, tá bom? Então, vamos supor que vocês peguem ali 3 da administração, 3 do recebimento, né? 2 do preparo, 3 da cocção, 2 da merenda. Se vocês já fazem esse arredondamento, considerando que nós não temos a metade de uma pessoa, vocês superestimam. Por isso que arredondamento deve ser feito ao final da conta, tá bom? Nesse caso. Beleza? Alguma dúvida? Beleza, Carol. E até porque passou pouco, né? Não é. Passou muito pouco. Na aula de sexta-feira da noite, a gente estava conversando, né? Sobre o dimensionamento de equipamentos, né? Ah, porque aí vai precisar, vamos supor, passa lá 2,1, 2,5 descascadores, aí vai precisar de mais 3. Aí uma das alunas brincou, Carol, mas se a gente for falar isso, fica com os 2, né? Eu falei, exatamente, vai ficar com os 2, porque ninguém vai querer comprar aí mais do que 2 descascadores se o funcionário está ali meio que se matando e colocando em prática, deixando acontecer o serviço da maneira que deve ser feita com 2 descascadores. Acontece mais ou menos em relação a funcionários. Às vezes você vê, por exemplo, que você precisa de mais um funcionário porque o serviço está apertado. E aí você chama aquele funcionário para fazer um teste e você vê que o serviço fica muito aliviado. Aí o que o dono faz, o que a administração faz? Dispensa aquele funcionário, isso acontece. Eu vivenciei isso na UAN que eu trabalhei, era uma UAN pequena, cerca de 300 refeições, aonde tinha, se eu não me engano, 5 funcionários. Aí eu via que o serviço estava apertado para eles, nossa, que judiação, né, tá puxado e tal. E aí chamou um funcionário, né? Falei, vamos chamar mais um funcionário, acho que a gente precisa, vai fazer bem e tal. E quando entrou esse outro funcionário, o que acontecia? Sempre tinha alguém que ficava sem fazer nada. Não sei se porque se aproveitava do novo funcionário ou se era pelo serviço, isso daí ficou uma incógnita na minha vida, porque eu via serviço fazendo e, na verdade, eu via que, tipo, a ideia era aliviar o serviço de todos, mas nem sempre aproveitam ali. E aí, então, o sexto funcionário foi dispensado, porque ficou, digamos assim, uma mamata aos olhos do dono. Então, aí teve o dispensamento desse funcionário, porque 5 davam conta, era uma adrenalina maior, digamos assim. Então, isso acontece e isso daí vai variar na prática. Por isso que esses cálculos, gente, eu acabo desconhecendo quem utilize como, né, aquela questão de ferro-fogo. Olha, eu vou só contratar em cima desses cálculos. Eu desconheço. Primeiro, porque você tem que ver recurso disponível, né? Você tem que ver todas as variáveis e principalmente recurso financeiro disponível. E para ver se vai atender ali as necessidades da sua UAN. Beleza? Dúvidas, pessoal, sobre hoje? Algum conteúdo, alguma conta? É sentar, estudar, refazer? Ficou alguma dúvida, algum questionamento? Não? Tranquilos? Olha, nem minha pegada saiu certo. Não sei se para vocês aparece certinho, mas para mim não aparece, não. Aqui sim. Ah, o meu não aparece, não. Que tristeza. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilinho? Aqui.
Beleza, pessoal? Então é isso. Por hoje é só. O que vocês precisarem aí, estou à disposição e podem me chamar, ok? Beleza, Carol. Obrigada. Bom dia, boa semana. Eu que Tchau. agradeço, gente. Uma boa semana para vocês. Muito obrigada pela presença de hoje, tá bom?